Então, passo agora a falar da questão da impossibilidade superveniente. Nessa aula 1, eu falo então da questão da responsabilidade contratual. Para que essa exista, eu preciso ter um autor, um dano, um nexo de causalidade, culpa ou dolo. E para que exista essa exoneração de responsabilidade diante dessas causas, nós temos que ter um fato do próprio credor, um fato de terceiro, ou então um caso fortuito e força maior. Eu me dedicarei então aqui a falar desse caso fortuito ou força maior por causa da questão do coronavírus e também em virtude dessa impossibilidade superveniente por causa do vírus para o cumprimento do contrato como ele foi contratado. Já adianto aqui que em matéria de responsabilidade contratual, prazo prescricional, ele é de 10 anos. Nessa aula 2, então, agora eu falo do caso fortuito ou da força maior, e é importante que você acompanhe comigo a leitura do artigo 393 do Código Civil. Se você estiver acompanhando aqui no slide, ele está aí mencionado. Vamos juntos então nessa leitura. Diz aqui: o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior. Essa questão aqui é importante. Se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Então, veja que interessante, só se ele tiver colocado no contrato que ele não vai se responsabilizar pelo caso fortuito ou força maior, o que na prática é bastante difícil, mas é importante ter atenção com relação a esse assunto. Por quê? Porque diante dessa pandemia, como estamos vivendo, muitos contratos não conterão então esta cláusula. Diz o parágrafo único: o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Então, olha que interessante. Quais são os requisitos que devem estar presentes aí para a caracterização da força maior? Que eu tenha este fato imprevisível, importante aí, ó, que não era possível, então que era impossível evitar ou então impedir. Isso aí tem uma importância muito grande. Por quê? Porque não é qualquer obstáculo que vai fazer com que a obrigação ela deixe de ser exigida. É aquele obstáculo intransponível, aquele que não consegue ser superado. Um exemplo de um terremoto. Esse não consegue ser superado quando atinge uma determinada região. É um fato que intransponível. Eu já vou fazer aqui uma menção do direito francês. Então, o que acontece? Como a maioria dos contratos não prevê essa exclusão da responsabilidade de uma maneira expressa por caso fortuito ou força maior, o que vai acontecer sob o ponto de vista prático é que o devedor, diante do coronavírus, caso exista um entendimento que este é um caso fortuito ou força maior, já vou adiantar aqui que não é o meu entendimento, que seja um caso fortuito ou força maior, mas se houver um entendimento, para que existisse a exoneração da responsabilidade, deve estar expressamente constando no contrato que a pessoa não vai se responsabilizar se estiver presente um caso fortuito ou força maior. Se não tiver esta cláusula e o Covid-19 for considerado um caso fortuito ou força maior, mesmo assim a pessoa acabará respondendo. E por que a meu ver, o legislador fez isso? Justamente para evitar com que qualquer alegação viesse a se tornar um caso fortuito ou força maior para a pessoa se exonerar da sua responsabilidade. Porque a questão aqui é interessante. Quando a gente fala de caso fortuito ou força maior, se presente essa exoneração de responsabilidade no contrato, a pessoa não responde por nada. Agora, caso a gente venha considerar aí o coronavírus, ele com fato superveniente, ele vai dar ensejo a revisão contratual, tá?
que é a prevista no artigo 317 do Código Civil. Mas daí eu não vou aplicar mais este artigo 393. Só aplicarei esse artigo 393 se no contrato estiver escrito que a parte não vai se responsabilizar na existência de um caso fortuito, força maior, situação 1. Situação 2, que o Covid-19 venha ser caracterizado como um caso fortuito ou força maior. Isso daqui é extremamente importante, né, de sabermos. Então, como diz aqui o artigo, ali você pode ler comigo, deve haver essa impossibilidade de evitar ou impedir, né? O que é um motivo que impediu? Olha só, o fato do príncipe. O que é o ato governamental? Um ato administrativo que determinou o fechamento do comércio. O fato do príncipe, esse fato do príncipe, a meu ver, esse daí é um caso fortuito ou força maior. Olha que interessante. É um caso fortuito ou força maior. Só que ele não exonera a responsabilidade do devedor se não estiver previsto lá no contrato que em virtude de caso fortuito ou força maior, fato do príncipe, a sua responsabilidade estaria exonerada. Então veja, é preciso que conste no contrato social. Então por isso que é importante ser analisado ali o contrato social em cada situação para ver se está previsto. Ali está mencionado que na existência do caso fortuito ou força maior, a pessoa iria deixar de responder. Então, a meu ver, eu já vi aqui adiantado, a meu ver, o Covid-19, ele não se enquadra como um caso fortuito ou força maior. Por quê? Pelo seguinte, olha, ele, de uma maneira geral, atingiu todo mundo esta pandemia. Só que ele não é um vírus que tornou o exercício das atividades econômicas de uma forma que esteja totalmente impedida ou que, como diz aqui, seja impossível de ser realizada. Porque, olha, em primeiro lugar, os supermercados, as farmácias, no início da pandemia, estavam abertos. Segundo lugar, hoje o comércio está voltando ao seu funcionamento. Tá? Então não existe uma impossibilidade absoluta no cumprimento ali das obrigações, como ocorreu diante do fato do príncipe. Só que o fato do príncipe foi temporário. Então é preciso separar o fato do príncipe do Covid-19. Covid-19 não impediu, não está impedindo, ele foi a causa. Veja, o Covid-19 serviu como causa para que os governos determinassem o fechamento dos estabelecimentos. Então ele foi a causa. Foi fechado. Durante aquele período, a pessoa não conseguia exercer as suas atividades. Acabou o fato do príncipe, esse ato governamental, que nesse caso, o fato do príncipe eu considero, que deu uma impossibilidade absoluta. Como é que a pessoa, tendo uma loja no shopping center, ela ia exercer as suas atividades se ela está proibida, ou mesmo na rua ela estava proibida, tinha que manter fechada, sob pena de multa. Então não tinha como ela exercer ali a sua atividade. Então ali foi absoluto. O fato do príncipe naquele momento, ele foi absoluto. Mas o que acontece? Não havendo a previsão contratual, a pessoa vai continuar respondendo, mesmo sendo considerado o fato do príncipe. Vai continuar, só não vai responder, a meu ver, pela obrigação no valor total. Então, se era um aluguel, não vai responder totalmente, porque esteve fechado. Então, esse fato superveniente diminuiu o faturamento dela, gerou uma desproporção entre a prestação dela, do locatário, com o do locador. Daí deve haver um equilíbrio contratual durante esse período, conforme eu mencionei aí uma outra parte da apresentação. Então, aí vai ser buscado o equilíbrio.